Amados irmãos, estudemos um tema fascinante no presente vídeo. O que é os 42 meses do livro de Apocalipse? Ou então os 1260 anos? Ou também o um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, citado lá no livro do profeta Daniel. Então, vamos aprofundar um pouco desse tema, né? Com os comentários dos antigos cristãos, do conhecimento daqueles cristãos que viveram mais próximo dos tempos em que nosso Senhor Jesus esteve sobre a terra. Então acompanhe o vídeo até o final para aprender esse tema fascinante, né, que desperta a curiosidade dos cristãos desde a antiguidade. Então, estamos agora no capítulo 13 do livro de Apocalipse e vamos ler o texto sagrado. Apocalipse 13:5, acompanhe aí na sua Bíblia. Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Então aqui nós estamos no contexto daquela besta, né, aquela besta repugnante, de 7 cabeças, 10 chifres, né? E antes de lermos os comentários dos antigos cristãos, eu peço que você se inscreva aí no canal, né? Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo para nos ajudar aqui a pregar, né, a espalhar a mensagem de Deus. Bom, então vamos direto para os comentaristas para nós entendermos então e aprofundarmos esse tema, começando com Cesário de Arles, um monge aí de Lerins. Então o Cesário faz um comentário muito breve, muito sucinto, né? Onde ele diz que os 42 meses devem ser interpretados como o tempo da última perseguição. Então aqui é o trechinho, ele comenta sobre esses 42 meses de forma muito breve mesmo ali, né? Então essa era a visão de Cesário, né, de que haveria uma última perseguição. Ele não fala da duração, mas muito provavelmente nós estamos, né, vivendo essa última perseguição, assim como os primeiros cristãos lá nos primeiros séculos, daqui não é o caso do Cesário, mas eles sofreram aquela perseguição imperial. Houve também ao longo da história da igreja muitas perseguições, né? Há ainda hoje essas perseguições em diversos lugares do mundo. Então nós estamos de fato vivendo. Pode ser que haja também uma última perseguição particular na iminência do segundo advento, né? Mas isso nós só descobriremos de fato com a chegada do nosso Senhor, né? E com o término dos tempos terrenos, né? Então vamos dar sequência. Agora, antes de ler o próximo comentarista, eu peço que você faça aqui uma associação de textos sagrados junto comigo. Então abra aí sua Bíblia em Apocalipse 11:3, tá? Então vamos associar os textos, né? Então em Apocalipse 11:3 nós lemos: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Bom, então aqui fala-se de 2 testemunhas, né, que profetizarão em luto, né, em vestidas de saco, ou seja, em luto, sob perseguição. Esses 1260 dias coincidem com os 42 meses, né? Tomando um dia por um ano, temos 1260 anos, tá? Então é também uma associação muito relevante. Outras associações podem ser feitas, né? Como eu citei também o livro de Daniel, né? Lá em Daniel capítulo 7, né? Fala-se também desses um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Então muitas associações poderiam ser feitas aqui, né? Vamos para o próximo comentarista, que é Primásio. Então Primásio, no versículo 13:5, né, ele foi bispo em Hadrúmeto, na África, né, um bispo africano. Então ele escreveu: Com estes meses completam-se os 3 anos e 6 meses que foram entendidos como referindo-se à qualidade da idade presente. No entanto, aqui a severidade da perseguição final é especialmente predita. Pois se alguém considerasse as 4 direções familiares da terra e multiplicasse 4 vezes os 10 ditos da lei, que é o símbolo da perfeição, teria 40.
se o cumprimento dos 2 mandamentos do amor fosse adicionado a isso, o número 42 seria completado. O que é ordenado em palavras não alcança nenhum favor se não for aperfeiçoado por obras. E disse que a igreja é protegida por esses mandamentos como pelas asas de uma águia. E ela foge da traição do dragão para o deserto, para ser alimentada lá por 1260 dias, o que é igual aos 42 meses, para que o cálculo do mesmo número não perca o sentido. Está aqui nesse comentário de Primásio, um comentário muito interessante. Ele cita também essas 3 formas como a Bíblia nos apresenta esse período, né? Como eu já disse. Então ele cita ali os meses, os 42 meses, ou 3 anos e meio, né? 3 tempos e meio, como está lá em Daniel, e no formato aqui de 1260 dias. Então, tudo isso, sempre que a Bíblia traz uma dessas 3 referências, refere-se ao mesmo período. Então aqui, Primásio ele fala, olha, refere-se, né, esses 3 anos e meio, eles referem-se à qualidade da idade presente, ou seja, para Primásio, a igreja sempre esteve vivendo esse período aí de perseguição, né, esse período onde a mulher, ou seja, a igreja foge para o deserto, foge do dragão, né, e é alimentada lá por 1260 anos, ou quando as 2 testemunhas ficam em pano de saco ali para Primásio, é todo o período da igreja, né, a igreja ela está enlutada, ela está sempre perseguida, né, ao longo de todas as eras. Então, para ele, esses 3 anos e meio, esses 1260 anos, é um simbolismo para todo o período aqui entre a ascensão de Jesus e o seu retorno, né? Aí depois ele faz aqui esse joguinho numérico, né, para encontrar o número 42. O Primásio gostava muito desse tipo de interpretação alegórica, nessa interpretação tentando fazer uma espécie de numerologia bíblica. Então ele pega que ele associa as 4 direções cardeais, né? Então norte, sul, leste, oeste, né? E como os 10 mandamentos devem ser pregados em todas as direções, ele multiplica 10 por 4, 40, né? Então os 10 mandamentos vão em cada uma das direções, formando aí 40 vetores, né, no plano. E ele adiciona 2, que seriam a completude de todos eles, né? Então esses dois mandamentos do amor, da forma como foram expostos pelo próprio Senhor Jesus, eles compreendem todos esses 10 mandamentos nas 4 direções, né? Então, adicionando-se tudo, tem esse 42, que é o tempo em que a igreja prega por toda a terra, né? É o tempo em que a igreja está enlutada, está pregando, está fugindo do dragão no deserto, né? Então, essa é a visão aí de Primásio, né? Uma visão muito interessante também, muito bonita, né? Muito sapiente. Vamos continuar agora com mais uma associação de textos sagrados. Agora eu convido a abrir Isaías 14, dos versículos 12 ao 15, onde lemos: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Então esse é um versículo muito citado, né, muito famoso, esse trecho que revela a queda do anjo caído, né, o Lúcifer, o diabo. E aqui nós vemos, né, que o diabo ele tomou o coração, encheu o coração de arrogância, né, se tornou uma criatura extremamente arrogante, tentando se colocar como Deus, no lugar de Deus, e sentar-se no trono como se fosse Deus. Vejamos agora o comentário com esses versículos em mente, né, de Ecumênio, comentário de Ecumênio, bispo de Trica, né, já no século X, mas comentarista tardio já, né? Então Ecumênio escreve: Visto que todos foram vencidos e colocados sob seus pés, foi-lhe dada uma boca que proferia palavras altivas e blasfemas. Por quem foi dado? Por aquelas pessoas que foram enganadas e vieram adorá-lo, pois tal ostentação vem da arrogância. E o que é mais arrogante do que dizer: Eu subirei ao céu,
porei o meu trono acima das estrelas do céu. E um pouco mais abaixo, farei-me semelhante ao Altíssimo. Isaías aqui está satirizando, uma vez que tais afirmações são blasfêmias contra Deus, e foi permitido exercer a autoridade por 42 meses. Observamos que 42 meses indicam um curto período de tempo, pois em comparação com as eras sem fim, todo o tempo é curto, mesmo que pareça muito longo. Bom, então aqui para Ecumênio, ele fala que essa boca da besta, né, que profere blasfêmias, ela foi dada pelas pessoas que foram adorá-la, né? Então, essas pessoas enganadas, as pessoas que adoram o sistema de coisas desse mundo terreno, as pessoas que prestam homenagem e louvor aos líderes da terra, às coisas da terra, aos ídolos aqui da terra, essas pessoas prestam adoração e é elas que dão, que ornam a besta de poder, né? Se não fossem as pessoas, a besta não teria poder algum. E aqui ele fala, né? Ele cita, então, o Ecumênio cita os trechos ali de Isaías que nós acabamos de ler. E bom, aqui esse trecho de Isaías refere-se ao próprio dragão, né? Ao próprio diabo. Mas como a besta é a imagem do diabo, então aplica-se também as mesmas falas à besta, já que a besta é a imagem do próprio dragão, né? E acerca dos 42 meses, Ecumênio vai dizer que não se trata de um tempo bem definido, né? Ou seja, não é exatamente... A única coisa que quer dizer aqui é que é um tempo breve. É um tempo breve. Assim como Jesus mesmo, lá em Mateus 24, ele fala que o tempo das perseguições seria abreviado. Então, de fato, esses 42 meses... ele indica um curto período de tempo em relação à eternidade, né? Em relação à eternidade, tudo é curto, né? Então, por isso que se usa essa expressão de 42 meses, na opinião de Ecumênio. Então, finalmente, a nossa tabelinha resumida. Cesário, acerca dos 42 meses, vai escrever que os 42 meses devem ser interpretados como o tempo da última perseguição. Primásio, por sua vez, diz que os 3 anos e 6 meses referem-se à idade presente. A igreja é protegida pelos mandamentos e ela foge do dragão para o deserto para ser alimentada lá por 1260 dias, o que é igual aos 42 meses. Acerca das arrogâncias e blasfêmias, Ecumênio diz que as pessoas enganadas que vieram adorá-lo deram-lhe a boca, ou seja, a boca da besta. E o que é mais arrogante do que dizer: eu subirei ao céu, porei o meu trono acima das estrelas do céu, farei-me semelhante ao Altíssimo. E acerca dos 42 meses, diz Ecumênio que indica um curto período de tempo, pois em comparação com as eras sem fim, todo o tempo é curto, mesmo que pareça muito longo. Então, tanto Cesário quanto Primásio não escreveram ali explicitamente sobre as arrogâncias e blasfêmias, né? Mas certamente, por arrogâncias e blasfêmias, eles entendiam também que se tratava de perseguições e de ofensas contra Deus, né? Aquele caráter da besta, do seu anticristo, de sentar-se no trono como se fosse Deus. Tudo isso fazem parte das arrogâncias e blasfêmias, né? Como está bem expresso lá em Isaías 52, né? Aquilo que se atribui ao dragão se atribui também à besta e o seu anticristo. Então, bom, em resumo, esse período, né, de 1260 anos, ou 3 anos e meio, 3 tempos e meio, 42 meses, todos esses termos, né, ele é um período que significa a perseguição da igreja, né? A igreja está enlutada, a igreja está sendo perseguida, ela foge ao deserto, né? As duas testemunhas ali protegem a Sagrada Escritura, protegem a fé contra o dragão, né? Contra as forças do dragão. Então trata-se de um período de perseguição. Esse período pode ter vários sentidos, né? Ele pode ser um período longo, como pretende dizê-lo aqueles que interpretam um dia por um ano. Pode ser também representar um período particular na iminência da volta de Jesus. Pode ser isso também, que haja uma última e grande perseguição muito poderosa, que seja curta em tempo, né, lá no final dos tempos. E pode ser que essas duas coisas sejam verdades ao mesmo tempo, viu? Porque de fato não dá para dizer que a igreja, não dá para negar que a igreja foi perseguida durante todo esse tempo, né?
Então eu acho muito interessante aquela ideia do primázio, de que esse período, né, esses 42 meses, ele é simbólico, ele representa todo o período da igreja, né, porque durante todo o período em que nós estamos aqui na Terra, a igreja vem sendo perseguida, né? Então é muito interessante. Isso também não anula o fato de que esse período pode também representar um período particular. Então, isso que é o mais interessante da Bíblia, né? As profecias, as interpretações, elas podem estar coerentes, né, entre si. Apesar de serem diferentes, elas podem ser coerentes entre si e ser verdade paralelamente, né? Isso que é o mais impressionante, isso que revela que de fato a Bíblia, né? Essa é uma das coisas que revela que de fato a Bíblia só pode ser um livro divino, né? Os seres humanos jamais teriam a inteligência, tamanho para montar um livro dessa forma, né? Onde as interpretações e a forma como nós combinamos as sentenças dão origem a várias interpretações diferentes, porém corretamente paralelas, né? Ou seja, elas podem ser verdades em paralelo. Bom, então se você assistiu até aqui, eu deixo o meu muito obrigado. Eu peço que você curta, comente e compartilhe, né, o nosso material. Pode comentar aí, deixar o seu feedback, né? Pode comentar o que é que você achou, se você acha que algum dos comentaristas está errado, se você acha que algum deles está mais certo, qual é a sua opinião, pode ficar à vontade para escrever aí. Então, mais uma vez, inscreva-se aí no canal, ative o sininho e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.